Vamos chamá-lo então, Eric, vamos chamar o Carlos Lupe aqui com a gente, presidente do PDT. Fica à vontade, Eric. Primeiramente, uma ótima tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market. Presidente, seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu só protesto que eu sou tricolor fanático. Esse Eric me chama de flamenguista. Eu me sinto ofendido antes do programa começar. Poxa, Eric, já colocou na saia justa. Eu conheço o histórico dele, foi provocação mesmo. Vamos lá. Fica à vontade, Eric. Então, boa tarde, Lupe. Obrigado por bater esse papo. Você sabe que a questão do Flamengo foi uma questão só de provocação mesmo, só para brincar contigo. A gente já se fala tem algum tempo. Presidente, vamos começar então, dentro dessa linha que eu falei ali para o Felipe, trazendo aqui um pouco desses cenários. A gente vai construir aqui cenários, colocar algumas peças para que o investidor possa entender um pouco como está a cabeça da centro-esquerda. Como é que você vê hoje essa questão da terceira via? Quais são os caminhos, Lupe, que você enxerga para a construção dessa terceira via e sobre essa ótica do Ciro, sobre essa ótica do PDT? Em primeiro lugar, boa tarde a todos que nos dão sua audiência, sua atenção nesse momento, a você, Eric Vascaíno de coração, a todos que estão nos dando atenção nesse momento. Eu não gosto muito desse termo terceira via, porque terceira via já começa mal, começa em terceiro, né? Então não é uma boa. Eu gosto de dizer nova via. Eu penso que o Brasil tem que sair da chamada polarização do ódio, né? Os que odeiam o Bolsonaro e os que odeiam o Lula. Eu acho que isso não constrói. Eu acho que nós temos que discutir com o Brasil um projeto para o país. Um projeto que envolva com clareza o que se pretende fazer nos 4 anos de governo, quais são as prioridades, de onde iria o recurso para aplicar essas prioridades, ou seja, colocar para a sociedade claramente o que se pensa e o que se quer fazer no poder, para a população dar o seu voto de confiança numa corrente de pensamento, num projeto, uma linha de programa que se apresente. E nós estamos tentando fazer isso desde a campanha de 2018. O Ciro já apresentou o Programa Nacional de Desenvolvimento, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, escreveu um livro sobre isso, já está publicado, muito bem vendido, por sinal, e ali tem todas as linhas que a gente pensa em todos os setores de um projeto de nação. A gente tem essa questão dessa polarização, como você colocou, e tem a extrema-direita, tem uma extrema esquerda. Qual vai ser o discurso, Lupe, que vocês vão tentar construir para tentar puxar aí um maior número de eleitores? Qual vai ser a estratégia que vocês vão tentar construir dentro dessa terceira via para ser esse diferencial e chegar num possível segundo turno? Eric, a gente, em todas as pesquisas que tem lido, feito, a gente vê que claramente uma grande maioria quer encontrar um novo caminho. Uma grande maioria, mais de 50% dos eleitores pesquisados, querem uma saída diferente. É claro, como o ódio de um alimenta o ódio do outro, acaba a população ficando, resumindo a sua opção entre um projeto e outro projeto que não existe. É um projeto que já foi, em alguns momentos deu certo, que foi representado pelo presidente Lula, e é um projeto presente que é um fracasso, na minha opinião. Então, eu penso que a nossa saída nesse plano, nossa saída nesse projeto, é cada vez querer esclarecer mais a população brasileira, levantar o debate, apostar na inteligência do nosso povo, participar de todo tipo de entrevista, de debate, isso que vocês estão dando a oportunidade de a gente fazer, e apresentar o que pensamos, e deixar livremente a sociedade escolher aqueles com quem tem mais afinidade. Isso é democracia. Você não pode resumir a democracia num país continental como o nosso, mais de 8.513.000 quilômetros quadrados, uma das 10 maiores economias do mundo, a apenas 2 candidaturas. Isso é considerar o povo brasileiro ignorante e despreparado. Ao contrário, eu aposto na inteligência do povo brasileiro, que vai ter que
aprender a discernir entre os dois caminhos e um novo caminho. Mas, Lupe, dentro dessa lógica de buscar aí um novo caminho no centro, a gente já encontra outras pré-candidatos aí se colocando também nessa mesma postura, nessa mesma direção. E aí temos o Ciro, temos o Dória ou o Leite, que estão em disputa hoje no PSDB. Temos também a possibilidade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se lançar como candidato, e podem surgir aí outros nomes até a eleição de 2022. Como se diferenciar, então, tendo em vista que o centro hoje também já está super povoado ali, o centro já está... Esses nomes que eu coloquei para você são nomes que também estão tentando se colocar como um diferente, se colocar aí como o não está nem no extremo, nem no outro. Como se diferenciar dentro desse meio? Olha, primeiro, Eric, apresentando um projeto, como já falei, começo, meio e fim, né? Eu penso, eu já vivi, pelo tempo que a gente já tem de experiência, as primeiras eleições diretas que nós tivemos para presidente da República depois da ditadura em 1989, nós tínhamos 12 candidatos a presidente da República. De Aureliano Chaves, passando por Ulisses Guimarães, Lula, Collor, Brizola, Mário Covas. Tínhamos um leque imenso de candidaturas. Isso acabou afunilando em 2 que foram para o segundo turno. O processo democrático na eleição em 2 turnos é esse. No primeiro turno se apresentam todas as linhas de pensamento para afunilar no segundo turno a população poder escolher, se não decidir. No primeiro turno, quem está mais próximo dela no segundo turno. Nossa intenção é nos viabilizar nesse primeiro turno. E como nós queremos nos viabilizar? Afirmando nosso projeto nacional desenvolvimentista. O que se diferencia esse projeto nacional desenvolvimentista? Primeiro, em buscar a eficácia e eficiência do Brasil no mercado moderno. Não adianta a gente falar apenas, e já é importante, o setor agrícola, as commodities que nós exportamos, somos um reino de proteína animal, nós somos a maior produção mundial de todo tipo de carne, nós somos um país rico em minérios, nós temos várias riquezas que têm valores importantes para a sociedade, mas que não têm valor agregado que a tecnologia de ponta agrega com a modernidade, com a inteligência. Veja, a Coreia exportar carro que tem valor agregado, eu uso o meu celular e o chipzinho no meu celular também é importado, como praticamente 80% de todos os insumos básicos da agricultura são importados. Está errado. Nós temos que começar a discutir o Brasil com tecnologia de ponta para poder fabricar aqueles produtos que são essenciais para competir no mundo moderno. Só para tu ter uma noção, você mais do que eu com sua inteligência sabe disso, nós não estamos só importando a vacina, nós estamos importando seringa, que é coisa relativamente simples de fazer. Então, isso é um absurdo para um país que quer ser competitivo no mercado mundial. Então, a nossa visão estratégica é de que o Brasil desenvolva a sua tecnologia de ponta, desenvolva a capacitação da ciência nacional, dos nossos cientistas, desenvolva todo o ciclo de produção para ter competitividade no mundo moderno. Uma arroba de boi hoje, que demora alguns anos para você ter o peso necessário para exportar, demora 2, 3 anos, dependendo da área. Um chip de computador se faz milhões ao dia em qualquer parte do mundo civilizado. Então, essa comparação simples que eu falo é para mostrar que a nossa diferença está nesse campo. Tecnologia nacional, desenvolver ciência, desenvolver capacidade do Brasil, disputar o mercado mundial, não ficar apenas limitado a ser um grande produtor de alimentos, de minérios, e com isso achar que está resolvido o problema que não está. Corre o risco, Lupe, de ter uma autofagia nesse centro com essa quantidade de candidatos e disso fortalecer os extremos? Olha, é um risco que se corre. Eu acho que hoje, na sociedade brasileira, há uma busca por algo que se diferencie. Eu reafirmo o que eu estou te falando. Se você tivesse a eleição hoje, você estaria com essa polarização já colocada. Mas eu sou dos poucos brasileiros que acredita que o rei vai ficar nu. O rei é quem está aí, esse profeta da ignorância, começa a perder a sua base, começa a derreter que nem gelo quando se submete ao sol. A luz do sol derrete o gelo. A luz que vai esclarecendo as pessoas vai derretendo aquilo
candidatura a Bolsonaro. Eu sou dos poucos que acredito que poderíamos ter um segundo turno, que eu chamo de segundo turno do céu, ou seja, agrada a todos aqueles que têm raciocínio e lógica e amor ao seu semelhante. Lula versus Ciro. Eu aposto nesse processo. E eu acho que o Ciro tem todas as condições, pela experiência que tem. O Ciro foi ministro da Fazenda, o Ciro foi ministro da Integração Regional, governador no 8º maior estado do Brasil, que é o Ceará, prefeito da capital, tem experiência, tem uma vida honrada. Nós estamos colocando o nome dele como uma espécie de sintetizador do pensamento que o trabalhismo, que é essencialmente o partido de centro-esquerda, quer oferecer à população brasileira. Se nós tivermos competência para isso, se nós tivermos inteligência para convencer a população brasileira, daqui a um ano pode acontecer. Como a eleição tem seu tempo, não é agora, eu acho que tem tempo suficiente para a gente fazer um grande debate com a sociedade e conseguir chegar a esse segundo turno. Lupe, chegou uma pergunta que é uma pergunta da Camila, que é o seguinte: nesse cenário que você colocou de segundo turno, Ciro e o Lula, a turma de centro hoje já está sendo construído um apoio para o segundo turno, nesse cenário em que a terceira via enfrentaria ou o Bolsonaro ou o Lula no segundo turno? Há essa construção política? E aí também até fazendo o histórico, Lupe, da sua relação com o próprio Democratas. A gente viu um movimento muito forte ali na eleição municipal, em que vocês em algumas capitais acabaram se unindo. Isso pode acontecer de novo nesse cenário em que uma terceira via vá contra o Lula ou contra o Bolsonaro? Agora, no momento, Eric, todo mundo conversa com todo mundo. Todo mundo é ficante. Todo mundo fica com todo mundo, mas ninguém casa com ninguém. Por quê? Porque não é o tempo do casamento político agora. O tempo do casamento político são depois do carnaval do ano que vem, nas convenções que acontecerão entre março e abril. Aí você tem um tempo de ver como é que estão as pesquisas, como é que está o quadro político, quem desistiu, quem ficou. Se o Lula se mantém, eu acho que ele já está no teto. Se Bolsonaro, como eu acredito, vai desmanchar de vez, isso vai agregar as alianças. Hoje, as alianças no campo político é feito por dois lados. Um lado mais ideológico, daqueles que têm pensamentos de ideias semelhantes, próximas, e o lado dos pragmáticos, que são aqueles que quem vai ganhar a eleição. Como eu sou daqueles que acreditam que o Ciro, quando chegar em março do ano que vem, pode ter 15%, 18%, e como eu acho que o Bolsonaro cai para 20%, 21%, isso pode viabilizar a candidatura do Ciro com esse quadro de comparação. E pode viabilizar esse segundo turno que eu desejo de Ciro versus Lula, o que vai fazer um debate grandioso sobre o futuro do Brasil. E não a conversa da besta-fera, de imaginar que desconhecer a ciência, de não ter nada programado, de o Brasil estar estagnado na sua economia, ser uma pária mundial. O Brasil hoje está sendo ridicularizado em todos os jornais do mundo. Não acredita em mim. Entra no Google e veja nas páginas de todos os grandes jornais do mundo para saber como é que está página do Brasil do mundo. Isso é muito ruim. Isso prejudica muito, inclusive, o investimento, o mercado, como se diz, como vocês são especialistas nessa área. Então, penso eu que esse processo está em quadro de evolução. Né? Tem aquilo que vocês retratam diariamente, a pesquisa, os dados, e tem aquilo que a gente não mensura com tanta facilidade, com o inconsciente coletivo. Eu costumo dizer o seguinte: eleição proporcional, deputado, senador, e estadual, federal, ela depende muito do trabalho de cada um. Eleição presidencial é destino. Tem que muita coisa acontecer para favorecer essa eleição. Então, como foi com o Bolsonaro? Bolsonaro, eu sou do Rio de Janeiro, há 41 anos faço política aqui no Rio de Janeiro, no meu partido, nunca quero confessar, nunca imaginei que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. Só que eu conhecia o Bolsonaro. Quando eu conhecia Bolsonaro, eu digo, não é possível que o povo brasileiro vai acreditar um homem vazio, que não tem nada. E ganhou. Ganhou sem grande estrutura de poder, ganhou sem nenhuma pesquisa, sem nenhum grande grupo ficando com ele. Por quê? Porque o homem é seu destino. O destino reservou esse papel para ele, infelizmente, do meu ponto de vista, para o povo brasileiro, uma desgraça. Agora, acho que isso não se repete. Eu acho que duas experiências seguidas do insucesso, da ignorância, não acontecem no Brasil. Você falou que esse é o momento do flerte, é o momento da turma só ficar. Já tem conversas para construir chapa, Lupe? Vocês já estão nesse processo de tentar construir uma parceria para a vice-presidência e nisso, dentro dessa pergunta, montagem de um possível futuro governo, ou isso é muito embrionário ainda, muito cedo para se falar? Érica, a boa pergunta de um bom repórter já tem a resposta.
é muito cedo para se falar ainda. Por que é muito cedo? Porque agora estamos conversando, eu tenho conversa com o DEM, estou indo essa semana lá em Salvador para uma conversa permanente, tenho conversa com o Kassab, que é do PSD, tem um acordo avançado com o PSB, que também está sendo cortejado pelo PT e pelo Lula. Quer dizer, esse é um processo que todo mundo, como eu já te falei anteriormente, está conversando com todo mundo. Agora, ninguém vai fechar agora, ninguém. Quem disser para você que está com chapa fechada, só se for para marcar posição. Porque para ganhar a eleição não se fecha com essa antecedência. Mas, repito, eu penso que o Ciro está mostrando solidez. Nós já estamos aí, desde março deste ano, com contato com, na minha opinião, é o melhor marqueteiro do Brasil, que é o João Santana. Estamos trabalhando muito em rede social. Nós, a candidatura do Ciro e com as redes sociais dele, foi quem mais cresceu em rede social nos últimos 3 meses, 30% de aumento. Acho que está ficando mais digerível, mais inteligível para a população o discurso do Ciro. E agora vamos aperfeiçoar isso, continuar conversando, montando nossos palanques estaduais. Agora, recentemente, está terminando a aprovação da lei eleitoral. Acabou as coligações. Hoje ainda vai votar o veto do presidente às federações, mas praticamente está definido. Aí as pessoas começam a se movimentar. Primeiro nos palanques estaduais, nas eleições dos deputados estaduais e senadores. Por último, você vai fechar o ciclo do presidente da República. Por que por último? Porque é um ciclo menor, é onde afunila o processo. E nós vamos tentando fazer o trabalho de casa, de organizar o partido, organizar as possibilidades de aliança, conversar com os palanques estaduais e conversar com os possíveis aliados. É essa a nossa etapa de trabalho hoje. Legal. Lupe, a gente tem 2 fotos recentes, uma foto do dia 7 de setembro, com as manifestações que a gente viu ali no Dia da República. Na sequência, a gente viu as manifestações da turma de centro, capitaneada ali pelo Ciro, pelo Dória, que aconteceram ali em São Paulo. São fotos completamente distintas no que diz a respeito a... Eu queria uma avaliação sua. Essa foto que a gente viu sendo puxado ali pela turma de centro, seria hoje o tamanho que esse centro tem dentro da população? Ou a turma ainda está se resguardando de se colocar em questões eleitorais? Aí, Eric, não é questão só eleitoral. Como o Bolsonaro ignora a ciência, ignora a doença, ele está na rua desde o primeiro dia. O grupo do bolsonarismo está na rua porque eles acham que não se contaminam, eles acham que a vacina você tomando vira jacaré. Não sou eu quem falei, foi o presidente da República que falou isso. Então o pessoal dele está na rua permanentemente. As pessoas que têm uma visão mais esclarecida, têm informação, têm uma inteligência mediana, não quer correr risco ainda de pegar e se contaminar. Eu estou falando contigo porque eu estou sozinho aqui na sala da sede do PDT, porque eu estou sempre com a minha máscara na mão. Eles não usam. Então, você tem que mensurar também que quem estava na rua até agora era só essa direita raivosa, representada pelo bolsonarismo e pelos seguidores do profeta da ignorância. Então, esse público já estava mobilizado, o nosso público está começando com 60%, 65% de vacinação da primeira dose, 40% da segunda dose, as pessoas começam a ir para a rua. Então agora nós vamos ter no próximo sábado, dia 2, o primeiro movimento que eu acho que já vai começar a engrossar, que é o movimento já organizado por todos os partidos juntos. Daquele primeiro foi mais os movimentos, dão 2 movimentos, MBL, Partido Novo e outros, que mobilizaram. Não teve, a não ser na semana do evento, uma participação maior dos partidos desse não, mas estamos ajudando na organização, tá? As entidades representantes dos estudantes, UBS, o sindicato, acho que vai ser um volume maior, mas ainda não tem as condições de você ter o tamanho deles por causa da pandemia. Esse é um fato, é isso que assusta ainda as pessoas, com razão, porque quem tem amor à vida, amor ao seu semelhante, tem cuidados que eles não têm. Dentro desse ponto que você colocou do próximo dia 2, essas manifestações, pelo que a gente está acompanhando, Lupe, ainda tem uma certa bateção de cabeça aí entre as principais lideranças que estão organizando. Tem liderança que também defende que não há uma unificação, que não haja uma unificação aí de centro-esquerda, de centro e entre outros players nessa manifestação do dia 2. Como é que estão essas negociações? Como é que estão essas conversas? O que você espera desse dia 2, dessa foto do dia 2? Olha, eu espero que seja uma foto mais ampla e melhor. Eu acho que nós estamos num momento que a primeira etapa é derrubar o mal maior que está se abatendo sobre o Brasil. Chama-se Jair Messias Bolsonaro.
E isso, democraticamente, na Constituição tem o remédio, que é o impeachment. O impeachment foi feito constitucionalmente por isso. O presidente que cometer crime de responsabilidade está sujeito a esse processo. Então, nós estamos mobilizando a sociedade a fazer a pressão popular de rua porque os deputados façam esse processo de impeachment do presidente. E eu penso que essa é a hora de unir todas as correntes que estão contra ele. Então, hoje, por exemplo, temos mais uma reunião com mais de 10 partidos, com várias representações de instituições civis, de representações civis, para a mobilização desse dia 2. Você tem razão, não é uma representação de todo mundo que tem um candidato só. É diferente do grupo que acompanha o profeta da ignorância e seus seguidores. Eles se mobilizam em torno da presidência da República, das nomeações que a presidência da República tem, dos 6 mil militares em cargos estratégicos de confiança, de dezenas de milhares de cargos nomeados e terceirizados no Brasil todo. Nós não temos isso. Nós temos apenas nossas ideias e a nossa convicção do que é melhor para o Brasil. Então, essa diferença aconteceu até agora. Se o povo tomar as mãos dele esse destino, ninguém segura, não tem máquina, não tem dinheiro que impeça a vontade popular. Lupe, para a turma que está nos acompanhando, a grande maioria são investidores, para a turma ter em mente um futuro governo Ciro, um possível futuro governo Ciro, algumas questões centrais, questões que envolvem aí a economia. Qual é o ponto de vista de vocês a respeito da questão da regra do teto de gastos? Olha, nós sempre tivemos, enquanto oportunidade de poder, obediência ao equilíbrio financeiro dos estados, dos municípios, onde tivemos possibilidade de gestão. Em relativo ao Ciro, é só tu pegar como é que ele foi no governo do estado do Ceará, na prefeitura de Fortaleza, com o ministro da Fazenda, não era qualquer ministério da Fazenda. Então nós temos responsabilidade. O que nós não podemos assistir é que não podemos fazer as pessoas se cegarem à miséria do povo brasileiro. Vamos criar um muro para separar um núcleo que tem o poder do capital e de investir, esquecendo que do outro lado tem um núcleo de miseráveis. Aí quando você passa esse muro, você faz o teu filho perder o tênis Reebok no dia e na mesma hora que você comprou, é só atravessar aquele muro que é o muro da discriminação social. Nós temos que ter consciência social, nós temos que ter responsabilidade de que quando é bom para todo mundo, é que é o melhor para todos. Né? Então, nós queremos investimento, nós queremos o capital produtivo, nós queremos que o Brasil seja um protagonismo de investimentos do mundo, mas sempre com responsabilidade social. Isso não quer dizer que a gente vai ser responsável no equilíbrio das finanças. Tem que ter responsabilidade no equilíbrio das finanças, mas esse equilíbrio não pode ser à custa só da massa que mais depende de nós, que é a massa salariada, que é a massa dos trabalhadores. Mas indo direto ao ponto, Lupe, vocês defendem mudança nessa regra, ajustes nessa regra, ou manutenção, ou total exclusão dessa regra do teto? Qual a sua avaliação, indo ao ponto, sendo bem objetivo? Uma coisa bem clara para você, irmão. Não pode congelar orçamento durante 20 anos. Congelar orçamento durante 20 anos significa dizer que o Brasil não vai ter um bebê nascer durante 20 anos, porque você não vai poder aumentar gasto com educação, nós vamos precisar ter mais escola, você não vai poder ter mais hospital, contratar mais médico. Isso é irracional, isso não é inteligente, isso é para não se cumprir, porque não vão conseguir cumprir esse limite de congelamento de 20 anos. O que o governo tem que fazer é gastar bem, é saber gastar bem, é saber controlar as finanças, é não gastar naquilo que não se pode gastar. Né? É comprar com lisura, é ter transparência. Agora mesmo estamos vendo denúncias de corrupção em todo o setor de compra de vacina. Esse é o dinheiro que está indo para o ralo. Esse é o dinheiro que está sendo desviado. Não é o dinheiro que você pode ter o equilíbrio investindo naquilo que é essencial para a população. Eu acho que o Estado não tem que tomar conta daquilo que não seja essencialmente a sua responsabilidade. Cuidar de sua gente, da educação, da saúde, de tudo aquilo que seja um mecanismo que traga para o Brasil a capacidade de gerar emprego. Então, isso nos obriga a ter responsabilidade fiscal. Mas essa responsabilidade fiscal não pode nos obrigar a ter cegueira de ver a necessidade, a miséria do povo brasileiro.
Legal. Indo para um outro ponto que é de bastante interesse do investidor, para a turma aí conseguir acompanhar o raciocínio de vocês, como é que vocês projetam a questão das privatizações, Lupe? Como é que vocês veem essa questão da privatização? A gente teve algumas privatizações que acabaram andando aqui no governo Bolsonaro, como a privatização da Eletrobras, a possibilidade da privatização dos Correios. Uma vez isso avançando, num possível futuro governo do Ciro, isso seria revisto ou isso seria mantido? Depende de que área vocês estão querendo falar de privatizar. Nós não podemos privatizar setores que são essenciais para a vida da cidadania. Quer dar um exemplo? Você falou agora dos Correios. Os Correios, mais do que qualquer outro serviço público, estão presentes em todos quase 6 mil municípios brasileiros. Tem setor, tem município, que onde você fechar a agência do Correio, você fecha o banco e onde paga a conta, onde recebe o dinheiro. Só para tu ter uma ideia. Como eu viajo muito, conheço esse Brasil profundo, eu te afirmo o que eu estou falando. Quem é que vai querendo ter uma empresa lucrativa, ter funcionando de não dar lucro? Aí está o papel do Estado. O papel do Estado não é dar lucro, irmão. A empresa privada, a instituição privada, tem necessariamente que dar lucro. O papel do Estado é ver o lucro que ele tem maior, que é o bem-estar da sua sociedade, o bem-estar do seu povo. É ver o trabalhador podendo ter emprego com a carteira assinada, com todos os seus direitos. Então, privatização para a gente não é tabu. Tem que saber o que, para quê. Agora, privatizar Estado, para quê? O que papel o Estado para fazer com o Estado? O Estado não tem que privatizar aquilo que não pode ser ônus para os custos do Estado, quando a gente não consegue tratar eficientemente setores essenciais, repito, como educação e como saúde. Privatização para a gente não é tabu, desde que saiba para quê, com que objetivo e tenha preço justo e total transparência. Lupe, outro tema, que é um tema da ordem do dia, que envolve a Petrobras, é a questão dos combustíveis. Hoje tem um modelo, que é um modelo liberal, que atrela ali o valor do combustível a questões do barril e a questões que envolvem ao dólar. Num possível futuro governo Ciro, seria modificar essas regras ou vocês manteriam, vocês colocariam no lugar um outro modelo? Como é que você vê de uma forma geral essa questão dos combustíveis? Olha, está aí um assunto bom para se debater com profundidade. Primeiro, hoje, nós já estamos produzindo em torno de 3 milhões e 200 mil barris de petróleo dia. O Brasil hoje já é autossuficiente na produção de petróleo. O problema do Brasil é que nós produzimos um petróleo bruto pesado. Não conseguimos ter refino para esse produto. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós importamos, inclusive, quase 20% da gasolina dos Estados Unidos. Vamos vender por um valor X, vai para os Estados Unidos, que refina e nos devolve o mesmo combustível que nós exportamos. É correto isso? É justo isso? O Brasil não tem uma indústria de refino capacitada, competente, para a gente, em vez de importar aquilo que nós produzimos e apenas passa pelo refino e vem com um valor muito maior que os valores agregados que se tem. Não é melhor a gente fazer aqui, ter o refino aqui? Estou dando como exemplo. Esse modelo de dolarização do preço é um erro. É um erro porque ele vê apenas o mercado de venda do petróleo e esquece a nossa realidade local. A nossa realidade de que está a inflação hoje aí por causa disso, irmão. Você tem localidades do Brasil que o botijão de gás, que é proveniente do petróleo, né, do sistema petrolífero, ele está custando 90, 100 reais um botijão. Então isso é um absurdo. Você não pode ter a gasolina 6, 7 reais o litro. Isso para a economia, estão matando a galinha de ovos de ouro, estão matando aquilo que alimenta o ciclo da produção, porque isso, o Brasil hoje, 70% do transporte de tudo é feito por caminhões de carga, tudo é combustível, navios, aviões, e abandonou-se o sistema de trens, que agora está voltando, até tem 10 anos que está paralisado, mas começou a voltar. Então tudo tem que ter racionalidade, tudo tem que se ver o interesse nacional. Tudo é bom quando é bom para quem investe, mas é bom também para quem consome. Esse é o segredo de uma economia que tem transparência. Essa é bom para os dois lados. Legal. Chegou mais uma pergunta aqui. Eu acho que o Cabral vai querer fazer uma pergunta para o senhor direto do estúdio, mas enquanto ele não está pronto, Lupe, eu já vou abrir para você, para as considerações finais, para você deixar aí o seu último recado para quem está assistindo.
Olha, eu agradeço essa oportunidade, Eric. Quero que vocês compreendam que todos nós temos a nossa alimentação, limitações, né? E eu estou tratando com gente muito inteligente, eu sou aprendiz de vocês, eu não tenho a inteligência de vocês, mas estou em busca dela. Então, nós somos coração aberto, nós amamos profundamente essa bandeira que eu botei aqui atrás do Brasil, que é para dizer que a bandeira não pertence individualmente a ninguém. A bandeira do Brasil pertence a quem tem o coração verde e amarelo, que ame profundamente esse povo. E é a nossa fonte de vida, é o amor profundo ao Brasil. E por isso nós topamos todos os embates políticos, todos os debates dentro da democracia, de ouvir o povo e respeitar soberanamente a sua vontade. Te agradeço demais, Lupe, a sua presença. A gente já tem um histórico, a gente já rodou ali com os investidores, quando eu era da XP, quando eu já fui de outras casas, sempre aberto a se colocar aí para a turma do mercado financeiro, uma turma que normalmente tem certas reações contrárias ao pensamento de vocês, mas você sempre se colocou bastante aberto aí para o debate, você sempre se colocou bastante disposto a se colocar para a turma tentar entender um pouquinho mais da visão de vocês. Agradeço a sua disponibilidade. Com certeza, ao longo dessa caminhada, a gente vai voltar a você para querer ouvir novamente, porque eu acho que cenários políticos é isso. A gente vai ouvindo as peças diferentes, vai montando um mosaico e a partir disso a gente vai colocando cenários. Você sempre nos ajuda bastante com as suas colocações. Te agradeço muito para o nosso estúdio com o Felipe. Eu que agradeço. Obrigado, Érico. Um abração, muita saúde.